90 segundos tu não faz nem o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Carolzinha. Boa noite, meu povo, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma semana de Química. De Química não, né? De aula, mas mais uma aula de Química. Sejam bem-vindos à nossa semana de revisão. É um momento muito importante para você relembrar, para você confirmar como estão os seus estudos, para você fazer uma avaliação aí de quais passos, né, estão dando certo, ou quais você precisa mudar. É uma semana muito importante, tá? Então fica aqui. Você acabou de ter uma aulinha aí de filosofia e sociologia. Para balancear, veio agora ciências da natureza, então ciências humanas, ciências da natureza. Então essa segunda tá boazinha, tá perfeita para começar a sua semana, né? Bom, então vamos lá. Eu começo lá mesmo. Não, foi mal eu, que eu não paro também. Escolhi algumas questões em que a gente possa relembrar diversos assuntos, diversos conteúdos e trazer sempre, obviamente, para dentro do Enem. E eu começo com essa questão, que é uma questão de química ambiental, mas você vai perceber que a gente vai falar de funções inorgânicas dentro dela. E o Enem, ele tem o seu carinho pela química ambiental. Ele sempre coloca de 1 a 3 questões na sua prova. São questões que você, inclusive, fica em dúvida se você está fazendo uma prova de química, de biologia, até de geografia, por exemplo. Essa questão ela poderia muito bem se encaixar numa prova de geografia ou de biologia, de química, porque ela é uma coisa mais global, um assunto mais global, falando de química ambiental. Então vamos lá. Primeira coisa, a figura apresenta o ciclo biogeoquímico do enxofre, que tem emissões de fontes naturais, biogênicas e antropogênicas, que podem causar danos no ambiente. Então você tem aqui a liberação do H2S, SO2, o SO4-2, que é o sulfato, eu tenho dióxido de enxofre e o ácido sulfídrico. Essas substâncias são emitidas para a atmosfera através de emissão vulcânica. Tem ali o spray marinho, que também libera sulfato, os compostos reduzidos pelas emissões biogênicas do oceano, que é só simplesmente um enxofre. E aí eu tenho a deposição do sulfato, você tem os combustíveis fósseis sendo queimados, formando SO2, SO2 aqui também, sulfato aqui, os compostos reduzidos de enxofre. Então ele está dizendo para você, te mostrando quais são as fontes de emissão de compostos que apresentam enxofre. Seja o enxofre sozinho, seja o íon sulfato, ou seja o dióxido de enxofre. Qual é o impacto ambiental gerado a partir dessas emissões? Bom, por que eu escolhi essa questão para começar? Porque meu coraçãozinho está dizendo que esse ano vai aparecer alguma coisinha de química ambiental no Enem de 2024, no Enem normal, sem ser o Enem PPL, no Enem tradicional. Eu acho que pode aparecer um pouquinho, alguma coisa envolvendo chuva ácida, que já é o nosso gabarito, mas eu vou lá para o quadro para a gente lembrar
o que é a chuva ácida, o que é essa formação da chuva ácida. Para começar, a chuva ácida, ela vem da reação entre óxidos ácidos mais a água que forma ácidos. Carol, quem são os óxidos ácidos? Os óxidos ácidos são compostos formados por ametais mais oxigênio. Lembra o que são óxidos? Aí vem aqui no cantinho. O que são óxidos? Óxidos são compostos binários, ou seja, 2 elementos químicos apenas, onde o oxigênio é o elemento de maior eletronegatividade. E aí eu tenho exemplos: Na2O, Na2O, NO, CO2, o famoso SO2, etc. Dentro desses óxidos, eles apresentam classificações, tá? A primeira classificação são os óxidos básicos. Os óxidos básicos são aqueles que em água formam base. Quem são os óxidos ácidos, Carol? Metal mais 1, metal mais 2, bismuto mais 3, ligados ao oxigênio. E por que eles são classificados como óxidos básicos? Porque quando colocado em água, eles formam uma base. E aí eu vou te mostrar, vou te dar o exemplo de um dos principais óxidos básicos e que o Enem adora. É a famosa cal hidratada. Eu tenho, na verdade, o óxido sendo a famosa cal virgem, CaO. O cálcio, ele é um metal da família 2A, logo ele é um metal mais 2. Ele reage com a água formando hidróxido de cálcio, que é uma base. E a gente costuma chamar de cal hidratada. A cal virgem ou óxido de cálcio é muito usado no processo de calagem, para você ajustar o pH do solo, né? Geralmente, quando ele está ácido, a gente joga o CaO para tentar fazer uma reação de neutralização. E aí a gente tem aqui os óxidos ácidos, vou chamar de 2 aqui só para você não se perder. Os óxidos ácidos, que são os ametais mais o oxigênio, reagindo com a água, formando ácidos. Então, o pH de um óxido ácido é abaixo de 7, o pH de um óxido baixo acima de 7. E aí, quando a gente está falando ali de chuva ácida, do enxofre e tudo mais, eu vou trazer para você a formação de chuva ácida a partir dos combustíveis fósseis, né? Eu tenho lá o meu enxofre, beleza? Mas, enxofre está lá presente no combustível fóssil. Todas as vezes que eu queimo, eu tenho oxigênio, que é um comburente. É o combustível e o comburente. Quando eu queimo o enxofre, eu formo o dióxido de enxofre, tá? Esse dióxido de enxofre já vai para a atmosfera. Esse dióxido de enxofre, na própria atmosfera, reage com o oxigênio que já está lá. Meio mol de oxigênio, formando o trióxido de enxofre ou ainda anidrido sulfúrico. E aí, esse SO3 fica pairando no ar até que chove. Quando chove, cai água. Então, eu tenho o SO3 reagindo com a água que caiu lá, formando ácido sulfúrico. E é esse ácido sulfúrico que caracteriza a chuva ácida. Então, se eu tenho ali enxofre na atmosfera, podendo formar dióxido de enxofre, posteriormente trióxido de enxofre, se chove, forma ácido, tá? Ainda aqui nos óxidos, vou chamar de 3, existem os óxidos neutros. Quem são os óxidos neutros? São só esses aqui, ó. NO, N2O, CO. Tem livros que ainda colocam a água como um óxido neutro. O que é um óxido neutro, Carol? É um óxido que não vai formar nem ácido nem base. Ele é neutro. NO, N2O e CO, tá? Aí vem pra cá. Vou escrever aqui, eu sei que vai ficar meio bagunçado, mas a gente só tá lembrando. Eu tenho os óxidos anfóteros,
O que são os óxidos anfóteros, Carol? São aqueles óxidos, quem vai fazer prova da UERJ aqui no Rio, a UERJ adora falar dos óxidos anfóteros, tá? Eles vão reagir, eles vão se comportar de acordo com o meio. Eles agem como uma base se eles estiverem frente a um ácido. Eles agem como um ácido se eles estiverem perto de uma base. Quem são os principais óxidos anfóteros? O óxido de zinco e o óxido de alumínio. Eles vão se comportar de acordo com o meio. Eles têm característica básica perto de um ácido, característica ácida frente a uma base. Então, depende do meu meio. Eu tenho também os óxidos duplos, mistos ou salinos. E aí eu vou te ajudar. A cara de um óxido duplo, misto ou salino é assim: metal 3, oxigênio 4. Ele é formado através de uma reação entre a junção de dois óxidos. Por exemplo, o Fe2O3 mais o FeO. Quando eu reajo os dois são óxidos de ferro. Quando eu coloco os dois próximos um ao outro, eu consigo fazer uma reação de adição, somando todo mundo, formando o óxido duplo de ferro, tá? E aí eu também tenho o famoso peróxido. O peróxido, o oxigênio, ele vale -1. O NOx dele é -1. Qual é os meus maiores, o meu mais importante peróxido? A água oxigenada, o peróxido de hidrogênio. Por que você está falando dele, Carol? Porque eu quero te mostrar que ele sofre decomposição facilmente, se tornando água e oxigênio. Quando você joga no seu machucadinho, a água oxigenada, você vê o oxigênio fazer bolinhas ali. Aquilo ali vem da decomposição da água oxigenada. Beleza? E pra gente fechar, eu também tenho o superóxido. O que é o superóxido, Carol? É quando o oxigênio vale -meio. Os superóxidos, eles precisam ser da família metal mais 1 e metal mais 2, tá bom? Então, os superóxidos, vou colocar o que caiu na UERJ agora, CaO4. Ali o meu oxigênio vale -meio, beleza? Aí vamos lá na questão, vou deixar você tirar print já, mas vamos fazer a questão. Olha o que ela fala. Ela fala assim, ele te deu as emissões vulcânicas, te disse sobre os combustíveis fósseis e tudo mais, e ele pergunta, qual é o impacto ambiental gerado a partir de emissões? Aparecimento de chuva ácida, gabarito letra C. Mas olha aqui, quero trazer algumas informações. Aumento do efeito estufa. Quais são os gases principais do efeito estufa? CO2 e metano. O enxofre, ele está presente principalmente na chuva ácida. Qual é o gás que degrada a camada de ozônio? São os gases CF6, clorofluorcarbono, tá bom? Então, o enxofre, sempre que você falar de enxofre, assim a gente vai levar a chuva ácida, beleza? Não só o enxofre, né? E aí eu quero trazer um outro exemplo também que pode aparecer no Enem. O NO2 também é um precursor da chuva ácida. Então, eu posso falar de enxofre e de nitrogênio para falar de chuva ácida, tá? Tira um print ali, por favor. A Isabelle está me perguntando. Óxidos são todos os elementos que contêm oxigênio, que tem 2 elementos. Óxidos são compostos binários, onde o elemento oxigênio é o de maior eletronegatividade. Mas eu preciso ter 2, tá bom? Esses 2 são óxidos ácidos. Existem os 2, beleza? Vem cá, agora a gente vai para a questão de número 2 do Enem também. Ó. A aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados na agricultura pode acarretar alterações no solo e na água pelo acúmulo de compostos nitrogenados, principalmente a sua forma mais oxidada, favorecendo a proliferação de algas e plantas aquáticas e alterando o ciclo do nitrogênio representado no esquema que está aqui. A espécie nitrogenada mais oxidada tem sua quantidade controlada por ação de micro-organismos que promovem a reação de redução dessa espécie.
no processo denominado desnitrificação. O processo citado está representado na etapa. Primeira coisa que você tem que saber, se você souber, essa questão dá para fazer tanto pela química quanto pela biologia, tá? Se você está falando de desnitrificação, pela biologia tu já sabe, mas obviamente a gente vai fazer pela química. Ele está falando de oxidação e redução, né? Então, se ele está falando de oxidação e redução, o que eu preciso fazer é lembrar disso. O que é esse processo de oxidação e esse processo de redução? Tem a ver com ganho e perda de elétrons, tá? Todas as vezes que eu disser que aconteceu oxidação, eu estou falando de perda de elétrons. Todas as vezes que eu estiver falando de redução, eu estou falando de ganho de elétrons. Se eu estou falando de oxidação, eu estou falando que o meu NOx vai aumentar, porque eu estou perdendo elétrons, estou perdendo carga negativa. Se eu estou falando de redução, eu estou dizendo que meu NOx está diminuindo, eu estou recebendo carga negativa. E aí ele está falando ali qual é o processo em que ele sai da forma mais oxidada, ou seja, com NOx bem maior, para a forma mais reduzida. Aí, Renanzito, bota lá, por favor, só para eu copiar. Eu tenho o nitrogênio, na etapa 1 virando amônia, na etapa 2 virando amoniô, na etapa 3 virando nitrito, na etapa 4 nitrato e nitrato indo a nitrogênio. Pode vir para cá, por favor. Para eu descobrir qual é a etapa em que eu tenho o meu processo de redução menor, na verdade, onde eu saio de um NOx elevado e diminuo o meu NOx, ou seja, onde o meu processo de redução foi mais significativo. Primeira coisa, substância simples. Todas as vezes que eu penso em substância simples, o meu NOx é zero. Então, N2 tem NOx igual a zero. Ponto. Venho para cá, amônia. Como que é mesmo o passo a passo que a gente fala para achar NOx? Existe um passo a passo. Primeiro passo, eu vou achar o elemento de NOx fixo. Então, é achar o NOx fixo. Quem é que tem NOx fixo mesmo, Carol? Família 1A, família 2A, a prata, o zinco, tá? Meu segundo passo, depois que eu achei o elemento de NOx fixo, eu vou achar o NOx do elemento de maior eletronegatividade. Por fim, eu vou achar o NOx faltoso. Então, quando eu chego aqui na amônia, quem tem NOx fixo ali? O hidrogênio. O hidrogênio, se ele não tiver com o metal, ele não está, ele vale mais 1. Então, o hidrogênio vale mais 1. NOx é número de oxidação. O NOx é a carga que o átomo ganha ou perde em relação aos elétrons, tá? Então, quando eu venho aqui, o hidrogênio vale mais 1. Se eu tenho 3, eu vou a mais 3. Quer dizer que saíram dele, ou que estão mais afastados dele, 3 elétrons. No rolê pela avenida, no carro da movida, no clique cê aluga e se motoriza. Carros novos e modernos com a melhor contrapartida. É por isso que a movida é na medida. A vida é pra ser movida. Vamos provar? Churrasquinho sem corega? Isso é falta! Ultra Corega Max Fixação e Bloqueio tem fixação mais forte e 5 vezes mais bloqueio de comida. Se sua boca falasse, ela pediria Corega. Os 3. É diferente daqui de baixo. Por que é diferente daqui de baixo? Porque aqui não vai dar 0. Aqui a minha molécula tem uma carga já. Então o somatório dos meus NOxes tem que ser igual a essa carga. Então, por exemplo, o hidrogênio vale mais 1. Se eu tenho 4, eu vou a mais 4. Tá?
Só que não vai dar zero, não pode dar zero porque a minha carga é mais 1. Logo, o meu nitrogênio continua valendo menos 3. Menos 3 com mais 4, mais 1. Vem pra cá. Quando eu chego aqui, ó, eu tenho alguém de NOx fixo? Não. Eu tenho algum elemento de maior eletronegatividade? Tenho. Quem? Oxigênio. Quanto ele vale? Menos 2. Por quê, Carol? Porque ele é da família 6A. Ele tem 6 elétrons na última camada. Qual é a tendência dele? Ganhar 2 para estabilizar ou perder os 6? Ganhar 2. Então, o menos ali está representando que ele está ganhando 2 elétrons. Só que eu tenho 2 oxigênios, então ele vai ganhar 4. Tá? Um dele, aqui ó, a minha carga negativa quer dizer que esse cara é um ânion. Um desses elétrons não veio do nitrogênio. Então, o meu nitrogênio só deu 3 elétrons para ele. Um veio de alguma coisa fora. Menos 4 com mais 3, menos 1. A mesma coisa aqui. Oxigênio vale menos 2. Se eu tenho 3, menos 6. Mas, um desse elétron veio externamente. Então, o meu nitrogênio vale mais 5. Mais 5 com menos 6, menos 1. Primeira coisa que eu faço é achar o NOx de todo mundo. Agora eu vou procurar se quem reduziu ou quem oxidou. Aí presta atenção em mim. 0 para menos 3. 0 para menos 3. Ele ganha elétron. Está ficando negativo. Se está ficando negativo, aconteceu aqui um processo de redução. Ele ganhou carga negativa. Daqui para cá não aconteceu nada. Ele era menos 3, continuou menos 3. Daqui para cá, ele saiu do menos 3 e foi ao mais 3. Tá ficando positivo. Se tá ficando positivo, quer dizer que tá perdendo elétrons. Aqui, oxidou, sofreu um processo de oxidação. Adivinha de qual delta NOx? 6. Saiu de menos 3 e foi a mais 3. Ele perdeu 6 elétrons. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3. Daqui para cá, oxidou também. Perdeu mais, ó. Ele era NOx mais 3, foi a mais 5. Tá ficando mais positivo. E aqui? Aqui reduziu. E reduziu pra caramba. Porque ele sai de mais 5 e vai a 0. Ele sai de mais 5 e vai a 0. Quer dizer que ele ganha 5 elétrons. Se ele ganha 5 elétrons, um processo de redução maior ali é na etapa 5, que é a etapa de Eita, quase que não sai. Desnitrificação. Vamos lá ver o gabarito? Gabarito 5, o processo de desnitrificação é do nitrato para o nitrogênio. A galera ali tá meio desesperada, que tô percebendo, por causa do NOx. Gente, tem que estudar NOx, tá? Se você não lembra, se você... a Isabelle me perguntou, como saber qual elemento tem NOx fixo? Na aula de NOx eu falei para vocês quais são os elementos de NOx fixo. Família 1A, família 2A, prata, zinco, alumínio. Volta lá na minha aula de NOx, assiste novamente, porque o processo de oxirredução no Enem é muito importante, tá? Cai mesmo oxirredução. Então, vai lá, por favor, revisa, estuda, assiste a aula de novo, é preciso que você saiba NOx, tá? Vai lá tirar um print, por favor, pra gente fazer a próxima questão. Beleza, vem. Ó, olha essa. Questão 5, questão do Enem também. E ela fala o seguinte: a composição de um dos refrigerantes mais ácidos mundialmente consumido é mantida em segredo pelos seus produtores.
existe uma grande especulação em torno da fórmula dessa bebida, a qual envolve algumas das seguintes substâncias. Aí você tem todas as substâncias ali e é bom que a gente já introduz para a Química 2, mas não é Química 2, a gente já introduz para a Química 2. A substância presente nesse refrigerante responsável pelo acentuado caráter ácido é a... Primeira coisa, a gente lembrou óxidos, tá? Eu vi ali que a Isa me perguntou da água, mas quando eu falei de óxido neutro, eu falei da água, tá? Eu falei que alguns livros colocam a água, outros livros não colocam a água. Mas se é uma prova de vestibular considerar a água um óxido, ela é um óxido neutro, tá? Vem. Quando a gente fala de ácidos, a gente vai lembrar algumas coisas. Ácido é todo o composto que em água libera íons H+. Então, o ácido tem que ter ali a liberação de íons H+, para ser ácido, tá? Dentro da nossa química 1, a gente viu que existem os hidrácidos, por exemplo, HCl, o nome dele é ácido clorídrico. Vou colocar ele em água. HCl, na presença de água, se torna H+, mais Cl-. É como se o meu hidrogênio estivesse perdendo o elétron dele para o cloro. E é exatamente o que acontece. O hidrogênio perde o elétron dele para o cloro. Por isso ele fica positivo, perde um elétron. Por isso que o cloro fica negativo, ganha um elétron. E a gente tem também os oxiácidos, que é quando eu tenho o H e o oxigênio também na sua estrutura. Esse cara é o famoso ácido sulfúrico, tá? Vou colocar ele em água, H2SO4, na presença de água. Quantos Hs o H2SO4 tem? 2. Então, 2 hidrogênios, onde cada um perde um elétron. O SO4 ficou com 2 elétrons. SO4 menos 2, tá? Quer dizer que os meus hidrogênios perderam cada um elétron, transferindo esses elétrons para o sulfato. O SO4 fica com 2 elétrons a mais do que eles tinham, por isso a carga menos 2. Quer dizer que eles ganham um elétron, beleza? Esses são os nossos ácidos inorgânicos. Na química orgânica, os ácidos orgânicos são só o ácido carboxílico, para quem lembra, C-O-OH, o fenol, para quem não lembra, é o anel aromático ligado diretamente à hidroxila, e por fim, o álcool, que é, por exemplo, isso aqui, a hidroxila ligada a um carbono saturado. Esses são os meus únicos ácidos considerados ácidos na química orgânica. Mas deixa eu te contar uma coisa. Independente de ser ácido carboxílico ou não, os meus ácidos inorgânicos são sempre mais ácidos que os orgânicos. Então, sempre que eu ver um ácido inorgânico, ele já ganha dos ácidos orgânicos. O que é ser mais ácido? É ter uma capacidade mais facilmente de liberar os íons H+. Por mais que eu saiba que esse H+ ali vai sair também, a facilidade que ele tem de fazer isso é menor que os ácidos inorgânicos. Como que eu vou saber a força dos ácidos, Carol? Primeira coisa, quem são os únicos ácidos fortes nos hidrácidos? HCl, HBr e HI. Esses são os meus ácidos fortes. E eu consigo descobrir pelo meu alfa, que é o grau de ionização. Esse alfa é número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Se esse meu alfa for maior ou igual a 2, o meu ácido também é forte. De resto, para o Enem, todo mundo é fraco. Então, por exemplo, H2SO4. Eu não te falei nada dele, eu quero saber se ele é forte ou fraco.
Vou fazer o alfa dele. Qual é o número de oxigênios dele? 4. Menos qual é o número de hidrogênio dele? 2. 4 menos 2, 2. Esse ácido é um ácido forte. Se eu pego, por exemplo, HClO, ácido hipocloroso, ele é forte ou ele é fraco? Vai você. Primeiro, ele é um oxiácido, tem oxigênio ali. Ele não é orgânico. Os únicos orgânicos estão escritos ali. Como eu vou saber se ele é forte ou se ele é fraco? Alfa. Qual é o número de oxigênios? 1. Qual é o número de hidrogênio? 1 também. 1 menos 1, 0. Esse ácido, ele é considerado um ácido fraco. Aí quando eu vou lá para o meu material, olha o que ele fala. A substância presente nesse refrigerante responsável pelo acentuado caráter ácido é... Quando eu olho para cá, eu até tenho fenol. Então, a substância número 1 até pode ter características um pouquinho mais ácidas. Aqui eu não tenho ninguém que caracteriza ácido. Aqui eu tenho vários álcools. Também poderia caracterizar ácido. Aqui eu tenho outro álcool. Também poderia caracterizar ácido. Mas olha o 4, que é o meu gabarito. Olha para ele. Quantos Hs você tem ali? 1, 2, 3. Então, eu tenho H3, 1P, olha ali, ó, são 3 hidrogênios, 1P e 4 oxigênios. Quem eu tenho ali é o H3PO4. É um ácido inorgânico, então ele que caracteriza. Todos os meus outros ácidos ou todos os meus outros compostos são orgânicos. Então, o que caracteriza a maior acidez é o 4, que é o ácido fosfórico, só para você saber o nome. O nome dele é ácido fosfórico, é o ácido da Coca-Cola, que é a sua questão que você acabou de fazer, tá? Tira um print lá, por favor. E vem para a questão 6 do Enem 2013. Perfeito, é isso aí, Romelson. O ácido inorgânico sempre ganha dos ácidos orgânicos, tá bom? Ó, o brasileiro consome, em média, foi a nossa última aula. Não. Mas é por aí. O brasileiro consome, em média, 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Considerando o valor de 6 vezes 10 a 23 mols para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas, qual é a quantidade diária de átomos de cálcio a ser ingerida por uma pessoa para suprir suas necessidades? Então, a primeira coisa, você vai anotar o que você sabe. Toda questão que envolve número, cálculo e você vai anotar para você entender o que ele está falando contigo. Ó, primeira parada, ele está dizendo para você que é para adotar 6 vezes 10 a 23 para a constante de Avogadro. Então, o que você sabe? Que 6 vezes 10 a 23 estão sempre relacionados para 1 mol. Sempre, é o fixo, o valor fixo. E isso aqui está sempre relacionado pela massa molar, que é aquilo que a gente tira na tabela. Grama por mol, nesse caso o Enem já te deu. Então, olha o que você sabe. Volta para cá. Ó, você sabe que a massa molar do cálcio é 40 gramas. Então, olha o que você vai escrever. 1 mol pesa 40 gramas, ele te disse. E você sabe que 1 mol de qualquer coisa tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Isso é o que você sabe. Se fosse 1 mol de oxigênio, teria a mesma quantidade de átomos, mas mudaria a massa porque é uma outra molécula. Aí eu vou voltar lá. Aí eu vou ler de novo o meu problema. O brasileiro consome, em média, 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro.
Então, a quantidade recomendada é o dobro de 500 miligramas. 500 miligramas é o que geralmente a gente consome, mas o recomendado é o dobro. Então, na verdade, 1.000 miligramas. Cara, a gente está trabalhando com grama. A gente, na maior parte das vezes, trabalha com grama, né? Então, eu vou passar esse miligrama para grama. Como eu faço isso, Carol? Divide por 1.000. Corta, 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 corta. Então, na verdade, a gente precisa consumir 1 grama de cálcio por dia. Então, vem aqui. 1 mol pesa 40 gramas e tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Só que eu não tenho 40 gramas, eu preciso consumir 1 grama. 1 grama serão quantos átomos? Regra de 3, né? Multiplica cruzado. 40 vezes x, 40x. 1 vezes 6 vezes 10 a 23, 1 vezes 6 vezes 10 a 23. X vai ser 6 vezes 10 a 23 dividido por 40. Minha dica, pega o 6 e divide por 40, deixa o 10 a 23 para lá. Depois a gente bota ele de novo. 6 dividido por 40 dá 0,15, agora sim, vezes 10 a 23. Não posso deixar assim, porque eu preciso deixar o número compreendido entre 1 e 9, notação científica. Vou andar uma casa para frente. 1,5 vezes 10 a 22 átomos deve ser a quantidade ingerida de cálcio por dia. Vamos ver? 1,5 vezes 10 a 22. Gabarito, letra B. O que você fez ali, Carol? A gente falou, volta pra cá. A gente aqui tá falando sobre relações numéricas. Foram uma das poucas aulas agora, né? 6 vezes 10 a 23, sempre para 1 mol, sempre para massa molar. E se eu tiver um volume na CNTP, esse volume ocupado vai ser obrigatoriamente 22,4. Aquilo ali é o que você sabe, aquilo ali é o que você... É o padrão. A partir desse padrão, você começa a fazer qualquer questão de relação estequiométrica. Vai lá tirar um print, por favor. Beleza? Agora nós vamos fazer essa questão aqui. Ó. Enem de novo. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água, que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos com a base, NH3, de forma natural ou antropogênica, dando origem a sais de amônio, que está aqui, a reação química. HX é um ácido, NH3 é uma base, formou o sal de amônio. A fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorrem pelo quê? Primeira coisa, ele está falando que a água fica ali parada nesse núcleo de condensação, que é o seu sal. Então, a água vai fazer uma interação com o seu sal. Existem algumas interações intermoleculares, tá? Quais são essas interações intermoleculares? É só uma lembrança, a gente já fez revisão disso pra caramba e tal. As interações intermoleculares, Carol. A primeira, dipolo induzido. Acontece com moléculas apolares. Exemplo, hidrocarbonetos, CO2, H2 e etc. É uma força mais fraca, por isso meu ponto de ebulição desses compostos é mais baixo. Dipolo ou dipolo permanente. Acontece com moléculas polares. Agora sim eu tenho um polo. Exemplo, HCl, SO2, aldeído e tal. Terceira, ligação de hidrogênio. As ligações de hidrogênio também acontecem com moléculas polares,
Mas obrigatoriamente eu vou precisar ter nessa molécula HFON. Hidrogênio flúor, ou hidrogênio oxigênio, ou hidrogênio nitrogênio. Os nossos exemplos são as aminas, primária e secundária, o ácido carboxílico, a própria água. Mas a gente tem a quarta, que é a resposta da questão, que é o nosso famoso íon dipolo. Quem é o íon dipolo? É uma molécula polar com um íon. É a ligação mais forte que a gente tem, a interação mais forte que a gente tem. O nosso maior exemplo do íon dipolo é o sal em água. Todo sal é um composto iônico. Então, tem íon nele. Quando a questão fala para mim que era um sal, você matava a sua questão aí. Porque ele diz que é o sal e que condensa a água. Então, na verdade, é o sal com a água. E aí, o gabarito é interações íon dipolo. Gabarito letra D. Só para fechar aqui, ó. Qual é a interação intermolecular mais leve? Dipolo induzido, depois dipolo-dipolo, depois ligação de hidrogênio, depois íon dipolo. Quanto mais forte for a interação, maior o ponto de fusão, o ponto de ebulição. Tá bom? Gente, tira um printão ali. Quando a gente voltar daqui a pouquinho, a gente vai falar de Química 2. A gente fez essa revisão zona. Tem muita coisa. Por exemplo, vocês já sabem aí que vocês vão dar uma paradinha que precisam estudar NOx. Quando eu fiz a questão agora de relações numéricas, eu percebi que muita gente conseguiu fazer. Então, assim, você consegue observar os seus pontos, tá? Que precisa melhorar de estudo, ou que já tá bom, ou que, enfim. Por isso que essas revisões são importantes, tá? Um beijo, até daqui a pouco. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.